Boa tarde, meninos. Boa tarde. Boa tarde, professora. Obrigada, Jonathan. Boa tarde. Oi, Alexandre. Oi. E aí, gente? Fora o calor, né? Não vou nem falar do calor, porque tá demais. Tudo bem? Boa tarde, professora. Oi, Ana Júlia. Fora o calor, tá tudo bem? Aham, tá. Então, tá bom. Vamos retomar então, meninos? Deixa eu ver quantos participantes. Tem 17. Vou esperar mais um minutinho, porque às vezes o pessoal foi beber uma água ali. Se alguém quiser falar alguma coisa, desabafar, contar os babados. Nossa, ninguém quer contar um babado para mim? Boa tarde, professora. Tem Oi, novidade. tá boa, Gabriela? Boa. Perguntar para a Romélia aqui se vai ter reposição de aula amanhã. Como assim, professora, reposição de aula? É de uma outra turma, Ah, do tá. 8º ano. Eu tô perguntando para ela, porque a gente tem um curso também amanhã à tarde. Vocês pensam, a gente também fica o tempo todo conectado. Galerinha, ontem a gente começou não, né? Nós estamos terminando aí nosso livro de Química e a gente falou do último assunto, que são as reações químicas. Lembra? Eu vou repassar aqui os slides para chegar onde eu quero chegar. Boa. Então, a gente comentou sobre a diferença de um fenômeno químico e um fenômeno físico. Alguém consegue lembrar a diferença? Só olhando essa imagem. Ninguém? Qual que é a diferença de um fenômeno químico para um fenômeno físico? Boa tarde. Boa tarde, Alexandre. Ninguém consegue lembrar a diferença, gente? Vocês precisam recordar, isso é importante, tá? Conceito básico. Olha aqui. Vamos imaginar que isso aqui é água, tá? Cada bolinha dessa representa uma molécula de água. Como que as moléculas estão no estado sólido? Juntas. Quando eu dou calor para a água, então vamos supor, eu tô com gelo, eu tiro ele da geladeira, do freezer. O que que acontece? Eu estou dando calor para essas moléculas. O que que elas começam a ficar? Soltas. Agitadas. E essa agitação vai fazer com que elas fiquem mais distantes. Então, eu paro de sentir a substância sólida e começo a sentir a substância líquida. Essa é a diferença do sólido para o estado líquido. É a distância entre as moléculas. Qualquer coisa que existe pode estar no estado sólido, no estado líquido, no estado gasoso. Vai depender da distância entre as moléculas. Então, por exemplo, se eu pegar um plástico aqui que está sólido, se eu der calor, se eu levar isso aqui no fogo, eu vou aumentar a distância entre as moléculas do plástico e aí o plástico vai derreter. Se eu continuar dando calor para esse plástico, ele vai aumentar ainda mais a distância entre as moléculas e ele vai virar vapor, vai virar gás. Tá? A água, vamos pegar a água aqui. Seja gelo, seja a água que eu estou tomando, ou seja a água que está aqui na atmosfera, deixa de ser H2O? Não. Então, quando a água passa do sólido para o líquido ou para o gasoso, a gente está falando de um fenômeno físico, porque está
está tratando só da distância entre as moléculas. Eu não estou alterando a água, beleza? Isso é um fenômeno físico. E um fenômeno químico? Quais são as evidências de que acontece um fenômeno químico? Me fala aí. A junção de outros elementos? E isso vai ter a junção de outros elementos. Então, o que eu tenho antes, eu não tenho depois, né? Mas a gente pode observar, né, esses fenômenos químicos. Quais são as evidências? O que mostra que um fenômeno químico está acontecendo? Tá aí no slide, ó. Liberação de gás, mudança de cor, formação de precipitado. Isso. Eu poderia até acrescentar outra informação. Mudança de sabor também. Né? Igual ontem eu falei do arroz, que azeda. Então, o que acontece lá no arroz? Às vezes a gente nem percebe que mudou a cor. Mas se a gente provar, a gente percebe que está azedo. Então, a mudança no sabor também mostra uma alteração química. Bom, aí a reação química, ela pode ser... ela vai precisar dos reagentes e ela vai formar um produto, ou dois, ou mais, né? Aí eu dei o exemplo do bolo de cenoura, né? Onde os ingredientes são meus reagentes. E no final do processo, eu tenho um produto que é o bolo de cenoura. Aí eu falei para vocês que tem 4 tipos de reação química. Vocês se lembram os 4 tipos? Um está sendo mostrado. De cor, não, professora. Mas o que você lembra da aula de ontem, assim, olhando esse slide? Esse daí junta um elemento com um outro e transforma em outro elemento. Isso. Então, eu tenho aqui um átomo A, um átomo B. Quando eles se ligam, né, eu tenho uma reação de adição. Eu adicionei um ao outro. Eu posso ter também a reação contrária? Tipo, uma substância dando origem a outras duas? Eu não sei quem falou, mas falhou. Eles têm uma reação química. Isso. Essa reação química que eu estou falando, Alexandre, imagine uma bolinha sendo grudada em outra bolinha. Aí, no final do processo, eu vou ter 2 bolinhas grudadas. Então, é uma reação de adição. Pode acontecer o contrário, eu ter 2 bolinhas grudadas e elas se separarem? Pode. Eu lembro Pode. que tinha um tipo de reação que era desse jeito. Isso. Essa Professora, daqui, calma ó. aí, rapidinho. Tô calma, vou voltar. Eu queria perguntar uma coisa. Se tipo, inverter o elemento, transforma em outro elemento ou transforma no mesmo elemento que ele tinha formado? Ó, vamos supor que esse átomo A aqui seja de nitrogênio, igual tá mostrando aqui, tá? E esse átomo B aqui seja de hidrogênio. Quando eu junto o nitrogênio com o hidrogênio, eu vou ter essa substância aqui, NH3, que é a amônia. A amônia, ela vai ter características totalmente diferentes do hidrogênio sozinho e do nitrogênio sozinho, tá? Mas continua sendo átomo de hidrogênio e de nitrogênio, só que eles estão juntos. E juntos eles são diferentes. Respondi, Gabi, ou era outra coisa? Tá certo. Olha aí, a reação de decomposição ou análise. Então, é quando a gente tem uma substância com mais de um elemento químico junto e essa substância, ela se separa. Então, por exemplo, aqui eu tenho cloreto de sódio, né, que é o sal de cozinha. Quando separa, eu tenho cloro e sódio. Vamos comparar aí cloro, tá? Que vocês sabem que joga na piscina aí, com o sal de cozinha. Não são substâncias totalmente diferentes? Sim. Então, tá vendo? O comportamento delas, quando elas estão agrupadas, formando substâncias, é diferente do que quando elas estão sozinhas. Espera só um minutinho, pessoal. Seguindo, a gente viu também
que tem reação de deslocamento, né? Então, eu dei o exemplo aqui da substância sulfato de cobre, que é formada por cobre, enxofre e oxigênio. Quando o ferro entra em contato com essa substância, o ferro dá uma chutada no cobre, fala, sai daí que eu vou ocupar o seu lugar. E aí forma um outro elemento. Aqui, ó. Então, eu tinha antes aqui CuSO4 e agora eu vou ter o FeSO4. Ai, professora, eu não FeSO4. consegui entender muito isso de deslocamento. Vamos devagar, então, ó. Tá vendo essa bolinha amarela? Ela é um átomo, tá? Essa verde e essa roxa são outros dois elementos químicos que estão juntos formando uma outra substância. Quando a gente bota essas três substâncias em contato, a verde é chutada pela amarela. E a amarela vai grudar com a roxa. E a verde sobra. Entendeu Uai. agora, Vivi? Eu entendi agora. Então, esse que é o deslocamento. Mas, uai, pode acontecer isso? Ela só é chutada e pronto? Ela é chutada. Tipo assim, ela desloca a outra para lá. Tipo, vai para lá, dá um empurrão. E ocupa o lugar que a outra estava ocupando. E aí, no final, nós vamos ter duas substâncias diferentes. Porque a verde, quando ela está junto com a roxa, é uma coisa. E quando ela está sozinha, é outra. Beleza? Ah, entendi. Uhum. Então, no caso aqui, ó, o cobre é a bolinha verde e o SO4 é a bolinha roxa. Aí o ferro é a bolinha amarela. Quando a gente bota o ferro em contato com essa substância aqui, o CuSO4, o ferro ocupa o lugar do cobre, ó, e o cobre sobra. Ele é chutado. E como que a gente observa isso, né, lá no laboratório, quando a gente faz essa reação? Porque o ferro, ele enferruja na hora. Ele fica enferrujado. Tá vendo que tá mostrando uma cor diferente aqui? Então, mostra que o ferro que estava no prego, ele se misturou a essa substância que está líquida aqui. Ai, pera. Eu achei que quando enferruja é porque foi chutado. Ai, não. Ó, não é que esse fenômeno aqui está mostrando a ferrugem, porque a ferrugem é um pouquinho diferente. Mas no nosso olho, se a gente tivesse lá no laboratório, pegando um ferro e colocando na substância de sulfato de cobre, a gente veria esse ferro tipo enferrujar, ficaria com cor de ferrugem pra gente. Por que que ele enferrujaria? Porque o ferro que está contido aqui nesse prego, ele vai se misturar com essa solução azul e vai mostrar uma substância depois amarelada. E o ferro, como ele saiu daqui do ferro, aí o ferro começa saiu do prego, né? O prego começa a se desfazer. Mas por quê? Porque o ferro está saindo do prego e está indo para a solução, o líquido. Então é bem visual assim, essa experiência. É que eu não tenho sulfato de cobre aqui em casa, senão eu fazia para vocês. Então, essa é uma reação de simples troca ou de deslocamento. E a de dupla troca? Aí é que eu falei que é a troca de casais. Então, eu tenho duas substâncias formadas por dois elementos e outra substância formada por dois elementos, né? Quando elas se encontram, elas trocam. Então, na demonstração aqui, ó. Sim. Oi, Marcos. São 4 reações. Uma reação só, mas é uma dupla troca. Não é só um casal que troca, são os dois. De adição, decomposição, isso. E reação. Exatamente, são 4 tipos. Exatamente, Marco. E aí aqui, ó, AB, né, tá juntinho, casado, feliz. Só que aí eles saem, conhecem o casal CD. Aí eles resolvem trocar os casais. O A vai juntar com o D e o B vai juntar com o C. E aí forma a outra substância, AD e BD. Não, perdão. AD e CB. Deixa eu ver se tem alguém perguntando alguma coisa aqui. CD, DVD, Jonathan. Bom, aí a gente perguntou, né, quando que ocorre uma reação química? Quando a gente dá condição. Então, eu tenho que dar a oportunidade da substância se encontrar e reagir.
Aí eu posso fazer isso com eletricidade, eu posso fazer isso doando calor, eu posso fazer isso, deixa eu ver, outro exemplo. Eu posso, por exemplo, fazer agitação, né? Porque a agitação vai fazer, por exemplo, gases, né, se encontrarem. E essas reações, algumas são bem rápidas, outras são bem lentas. Então, um exemplo de reação química rápida são as combustões, as explosões. Né? Um fósforo, uma bomba atômica, independente da proporção, é uma reação química rápida. E a ferrugem, né, que demora anos para acontecer, é uma reação lenta. Aí, o Lavoisier, né, que é um dos pais da química, aí, um cara muito importante, ele percebeu que numa reação química, quando eu misturava duas coisas, né, para formar uma, ou quando eu pegava uma coisa e decompunha em duas, certo? Toda vez o que eu tinha antes, eu tinha depois, falando em massa, tá? Então, mostrando a balancinha aí, ó, peguei 20 gramas dessa substância laranja e peguei 6 gramas dessa substância amarela. Misturei as duas. Aí deu essa substância amarelinha aqui, ó. Essa substância amarelinha pesava 26 gramas. Então, ele mostrou que a quantidade de átomos que eu tenho antes, eu vou ter depois. Essa lei chama... que essa lei não é verdadeira. Nunca. Na verdade, ela sempre é verdadeira. Mas vamos pensar no Sonrisal, tá? Tô aqui com dor de estômago, vou tomar lá um Sonrisal, sabe, esses efervescentes. Aí eu pego o comprimido de Sonrisal e coloco aqui na minha água. Então, se eu tenho 10 gramas de água e 5 de Sonrisal, no final da minha reação química, quanto que eu tenho que ter ao todo? Gente, 15 então gramas? Aí, 15 gramas, né? Porque eu juntei 10 gramas da água mais 5 do Sonrisal. No final tem que ter 15. Mas aí, se eu colocar meu copo na balança, vai dar menos, sei lá, vai dar 14. O que aconteceu com esse 1 grama? Alguém tem ideia? Ele se perdeu na atmosfera, porque como meu copo está aberto, na hora que reagiu o Sonrisal com a água, uma parte do Sonrisal foi para a atmosfera. Por isso que aí no final do processo, se eu pesar minha reação aqui, eu vou ter 1 grama a menos. Estou chutando os valores, tá, gente? Então, não é que a lei está errada, é porque um pouco foi perdido para a atmosfera. Então, esse 1 grama agora faz parte do universo. E aí vem um outro cara depois do Lavoisier, o tal do Proust. Gente, é Proust, tá? Não é Proust isso que vocês pensaram, não. Eu tô um ventilador aqui do meu lado e toda hora eu acho que alguém chega na sala. Pessoal, o Proust, ele fez a lei das proporções constantes. Então, ele só reiterou o que o Lavoisier falou. Então, olha aqui. Eu tenho 3 átomos aqui, né? E 3 átomos aqui nessa molécula. Vamos supor que isso aqui seja água. Então, eu tenho aqui hidrogênio, hidrogênio, oxigênio. Hidrogênio, hidrogênio, oxigênio. Quantos átomos de hidrogênio eu tenho aqui nos meus reagentes? Conta as bolinhas, gente. 1, 2, 3, 4. E quantos oxigênios eu tenho nos meus reagentes? Esse vocês vão contar, vai lá. Isso, 2. Se eu tenho 4 de hidrogênio antes e 2 de oxigênio antes, depois que acontecer a reação química, e essa setinha está mostrando, né, a reação química acontecendo, eu vou ter 4 átomos de hidrogênio depois e 2 átomos de oxigênio depois, independente do que formar aqui. Porque o que eu tenho antes, eu tenho que ter depois, por causa da lei da conservação das massas do Lavoisier. Aí pensa, ó, vamos para um exemplo mais prático. Eu quero fazer um bolo.
Esse bolo meu, ele é assim, eu adoro esse bolo, é um bolo de fubá que eu faço e ele é tudo tá? Ele vai um copo de fubá, é de verdade, tá? Você vai um copo de fubá, um copo de açúcar, anota aí, um copo de trigo, um ovo e uma colher de fermento. Ah, e um copo de leite também. E uma colher de fermento. É tudo não é? É ou não é? É. Aí, vamos supor, esse bolo ele é pequenininho, ele dá aqueles bolinhos de padaria pequenininho, assim. Vamos supor que vai vir visita aqui em casa, eu quero fazer o dobro da receita. Aí, quanto que eu vou ter que fazer? Uai, 2 de cada um. cada. É, só acrescenta Não é mais um. óbvio? Então, em vez de colocar um copo de fubá, eu coloco 2. Aí, dá certo eu só aumentar o fubá ou eu tenho que aumentar a receita toda? Não, Tudo? a receita toda. Receita toda. Então, olha só. Se eu tô fazendo essa receita aqui, ó, que vai 2 hidrogênios, 4 hidrogênios e 2 oxigênios, se eu quiser dobrar essa receita, quantos hidrogênios eu tenho que colocar? Pode dizer até quais reagentes? Oi, Marco, não deu pra ouvir muito bem. Pode dizer até quais reagentes? Eu não consegui ouvir ainda. Eu tô querendo fazer 2 vezes essa receita aqui. Se eu tenho 4 bolinhas de hidrogênio, eu quero fazer o dobro, eu tenho que botar 8. Se eu tenho 2 bolinhas de oxigênio, ai, meu professor, eu tenho que botar 4. Então, essa é a lei das proporções constantes. Sempre que eu quero dobrar alguma coisa, eu tenho que dobrar tudo. Se eu quiser triplicar, eu tenho que fazer 3 vezes tudo. Ah, então a lei das proporções constantes é isso. É É igual. isso. Olha aí. Então, aqui, ó, eu tenho 2. Quando 2 está na frente da molécula, significa a quantidade de moléculas que eu tenho. Então, aqui eu tenho 2 H2O. Não é, ó? 2 H2O. Tenho 2 moléculas de água. Aí, o que é esse L aqui, professora? É a água líquida, tá? Então, é L de líquido. Aí, eu vou fazer uma reação química no laboratório, onde eu vou quebrar a molécula de água. Isso é possível, tá? Quando eu quebro a molécula de água, eu vou ter como produto gás hidrogênio, ó, G de gás, e gás oxigênio. E aí, se eu tinha 2 hidrogênios antes, perdão, eu não tinha 2 hidrogênios, eu tinha 4, não é? 1, 2, 3, 4. No final, eu tenho que ter 4 também. Então, eu vou conseguir formar nessa reação 2 moléculas de gás hidrogênio e 1 molécula de oxigênio. Ah, professora, por que só 1 de oxigênio? Porque quantos oxigênios eu tinha aqui, ó? O oxigênio é vermelhinho. Quantos oxigênios eu tinha antes? 2. São as bolinhas. 2. É, 2. 2, a bolinha vermelha. Quando no final vai brotar alguma coisa? Vai criar? Não. Vai perder? Não. Nada se perde, nada se cria. Tudo se transforma. Então, no final do processo, eu também vou ter aqui, ó, um gás oxigênio, porque o gás oxigênio, ele é O2. Ele é um oxigênio grudado no outro oxigênio. Então, moçada, eu gosto de ver a química como as peças do Lego. Eu já falei isso para vocês. A gente tem as mesmas peças, tá? Não tem como eu criar mais peça, nem assumir com as peças. É sempre a mesma. Só que dá para eu fazer arranjos diferentes com as mesmas peças. Então, antes eu tinha esse arranjo de água, agora eu vou ter esse outro arranjo formando gases. Olha aí, vou dobrar minha receita, então. Tá? Vou colocar aqui 4 moléculas de água. O que vai acontecer aqui, então? Eu vou conseguir dobrar minha receita. Ó, 4 moléculas de água, vou formar 4 gases hidrogênios e 2 moléculas de gases oxigênio. Então, a proporção ela se mantém constante, mesmo que a quantidade de reagentes e produtos seja alterada. Sempre eu tenho que ter a mesma quantidade para reagir, para dar a receita certa do bolo. Esse é um pouquinho mais complexo, né, moçada? Demais.
Demais? Nossa, agora eu fico até com medo, Ana Júlia. Mas você entendeu que na natureza nada se perde, nada se cria, que tudo se transforma, como as pecinhas do Lego? Isso é importante. Quem que rege essas leis? Né? Quem que rege não, né? Que é a natureza, mas quem que percebeu? O Proust, com essa lei das proporções constantes, e o Lavoisier, com a observação das massas. É tipo lei da gravidade, gente. Qualquer lugar do planeta vai funcionar assim. Agora eu vi o que o Marco perguntou. Pode dizer que são reagentes? No caso aqui, o Marco Aurélio, a água é o reagente. Você está usando uma substância no laboratório e você vai quebrar. É uma decomposição. Eu tenho aqui uma substância que tem hidrogênio e oxigênio, eu vou quebrar ela e aí eu vou formar outras duas substâncias. Respondi? Dá um joinha aí. Beleza. E aí, moçada, chega numa parte da química que eu sofria demais. Eu sofria, mas eu sofria. Eu sempre sofri com química, gente. Eu não sei nem como é que eu dou aula de química hoje. É incrível, é sério. Eu não sei. Que é o tal do balanceamento de equação. É a parte matemática da química. Tá? Não gostei. Calma. Ó, amor à primeira professora. Nem sempre amor à primeira vista dá certo, gente. Às vezes é amor à segunda vista. Tem muita gente que se gosta depois. Olha eu dando aula de química, gente. Vocês tinham que me conhecer no ensino médio. Eu chorava nas aulas, não tem noção. Vocês choraram já na aula? Mas pra que matemática no meio? Nossa. Porque, apesar de eu também não ser muito fã das exatas, eu não tenho muita habilidade para isso, acho que é porque eu também não fui muito estimulada quando pequena, né? Eu estudei em escola pública, até o 9º ano. Aí, assim, eu lembro, trocava muito professor, e eu não tinha, assim, eu não fui estimulada. Então, quando chegou lá no ensino médio, gente, eu cheguei no ensino médio sem saber o que era a fórmula de Bhaskara. Então, eu precisei correr muito atrás do prejuízo. E foi possível, tá? Eu fiz faculdade pública, eu fiz federal, tá? O curso que eu fiz foi concorrido na época, então é possível, tá? Balanceamento da equação. Gente, quando fala balança, você tem que pensar nessa balança aqui, ó, do Lavoisier, essa balança antiga, tá? Tudo que eu tenho, se eu quero balancear, eu quero que fique igual de um lado e igual do outro. Tá? Se eu tenho 1 quilo aqui, eu tenho que ter 1 quilo aqui. Isso é balancear a equação. Nunca ninguém me explicou assim. Então, olha só. Se eu tenho aqui 4 dessa bolinha branca, num lado da balança, no outro lado da balança vai ter que sair 4 também. Vocês concordam? Vou fazer uma reação química no laboratório, ó. Vou pegar aqui meus 2 vidrinhos, meu soro. Esse aqui que tem um Minion, tá? É a bolinha branca. Esse aqui que não tem nada é a bolinha vermelha. Eu tenho 10 desse, 10 desse. Se eu misturar os dois, no final eu tenho que ter quanto? 20. Não é? Porque o tanto que eu misturei aqui, eu tenho que ter depois. Se não perder nada para a atmosfera. Lembra que eu falei do sorrisal? Então, se eu tenho 4 bolinhas brancas aqui, no final do processo, eu tenho que ter 4 bolinhas brancas. Porque nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Olha só. Então, balancear é colocar na balança, tá? Se eu tinha 2 bolinhas vermelhas aqui como reagente, quantas bolinhas vermelhas eu vou ter que ter lá no produto? 4. Se eu tinha 2 vermelhas, quantas que eu tenho que ter depois? 2? 2. Ah, gostei. Júlia, nossa, sua pergunta foi super aprofundada. Professora, se não colocar a mesma medida, o que acontece? Bom, pode acontecer várias coisas, mas vamos pensar que você está lá, vamos fazer propaganda lá da fábrica da Mabel.
nosso patrão. Aí você tá lá na fábrica da Mabel e você vai fazer a rosquinha, a famosa rosquinha Mabel. Você tem lá uma quantidade certa de ingredientes para ser misturado, né? Se você colocar muito leite, a rosquinha, às vezes, ela vai desandar e ela não vai ficar crocante do jeito que ela é. Se você colocar menos açúcar, ela vai ficar menos doce, às vezes ela não vai ter o mesmo sabor. Então, quando você está falando da produção de algo, você tem que ter a medida exata para o negócio não desandar. Você não pode arriscar perder uma fornada inteira. É prejuízo para a indústria, né? Então, você tem que ter a medida certa, o ingrediente certo. Veja a Coca-Cola. Você toma Coca-Cola aqui em Goiás, você vai lá em São Paulo tomar Coca-Cola, é o mesmo gosto. Por quê? É o mesmo processo de produção, com os mesmos ingredientes, as mesmas quantidades. Então, quando você coloca algo a mais, né, você vai ter um excesso de alguma coisa. E aí pode ser que seu produto não dê certo. Se você colocar algo a menos, pode ser que a reação nem aconteça. Tá? E aí também não forma o produto que você quer. Respondi, Júlia? Dá um joinha. Sim, professora. Obrigada. Opa. Então, voltando aqui, ó. A balancinha. Se eu tenho 4 bolinhas de um lado no produto, eu tenho que ter 4 bolinhas no reagente. 4 bolinhas no reagente, eu tenho que ter 4 bolinhas no produto. Se eu tenho 2 bolinhas vermelhas no produto, eu tenho que ter 2 bolinhas vermelhas no reagente. E como que a gente expressa isso de forma matemática, né? Que essa para mim era a parte mais difícil. Essa aqui é mais fácil de entender quando fala bolinha. Só que quando a gente está tratando de reação química, ó, vamos supor que aqui tem água. Eu tenho muitas moléculas de água aqui. Então eu preciso expressar isso de forma matemática. Não dá para ficar contando bolinha. Então a gente coloca assim. Então olha aqui, ó. Para 2 moléculas de gás hidrogênio, eu vou precisar de uma molécula de oxigênio. Toda vez que não tiver nada na frente da molécula, significa 1, tá? É tipo um X e X. Se só tiver X, você sabe que é a mesma coisa que um X. Então, aqui eu tenho 2 moléculas de hidrogênio, de gás hidrogênio, com 2 moléculas de gás oxigênio. Quando eu junto isso aí, né, tem uma reação química de adição e aí forma a água. E a água, quantas moléculas de água que vão se formar? 2. Tá? Então, vamos lá, ó. O hidrogênio, aqui, ele tá juntinho, né? Um hidrogênio com outro hidrogênio, H2. E esse aqui também tá, ó, hidrogênio com hidrogênio, H2. Então, eu tenho 2 H2. Beleza? 2 H2. Mais 1 O2. Misturando isso aqui, reagindo, aí eu vou formar 2 H2O. Então, 2 moléculas de água. O que eu tenho antes, eu tenho depois. Não coloquei nada mais, não tirei nada. Porque na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Beleza? Balanceamento de equação? Olha o grilo. Mais ou menos, professor. Eu sei que é mais ou menos. Primeira pressão é mais complexo, mas depois vocês vão acostumando. É igual o seu... Gente, equação. Ai, eu coloquei um defeito especial, esqueci de colocar. Equação. Se eu tenho aqui 2x igual a 6, né? Qual que é o valor de x? 3. 3, porque 2 vezes 3 é 6 e 6 é igual a 6, não é? 3. Isso aí. Então, 6 é igual a 6. Equação é igual. Equação significa igual. Se eu estou fazendo balanceamento da equação, eu estou querendo saber o que eu tinha antes e o que eu tinha depois. E tem que ser igual. Então, olha só. 2 vezes essa molécula aqui, ó. 2 vezes 2 não é 4? Sim. Ó, 4 átomos de hidrogênio.
O 1 aqui na frente do oxigênio não tá aparecendo, mas significa 1. 1 vezes 2? 2. Então, eu tenho 2 bolinhas de oxigênio. Certo? Aí, lá no final, ó, eu vou ter 2 vezes 2, que é 4. Então, eu tenho 4 bolinhas de hidrogênio, essas brancas. E 2 vezes 1, porque não tem nada aqui depois do oxigênio, então significa 1. 2 vezes 1, 2. 2 bolinhas do oxigênio. Reação. Eu vi esse materialzinho desse jeito para vender. Você viu, Luísa? Sim. Para formar os átomos das moléculas. Você está entendendo que o que tem antes, eu tenho que ter depois? Que eu não... Eles vão reagir, mas a quantidade de átomos, de bolinhas, vai ser a mesma. Por isso que é uma balança. Bom, vamos complicar um pouquinho. Um pouquinho mais. Então, numa reação química, eu tenho reagente e produto, beleza? Reagente é o que vai reagir, produto é o que vai formar. Vamos supor que eu tenha essa substância aqui, que é um ácido sulfúrico. E aí eu vou botar o ácido sulfúrico para reagir com essa outra substância aqui, que é o hidróxido de magnésio. Então, é uma base. Quando eu junto um ácido e uma base, eu já sei que vai formar um sal e uma água, porque essa é a reação padrão. Lembra? Eu tô com o estômago muito ácido. Quem tá com gastrite aí, eu acho que é Vivi. E aí eu tomo o hidróxido de alumínio lá, que é uma base. Aí dá uma neutralizada no estômago, diminui a acidez. Por quê? Vai formar um salzinho lá dentro. E água também. Toda vez é assim. Aí, ó, quando eu boto os reagentes para encontrar, aquele encontro no shopping, lembra? Eles fazem uma dupla troca. O hidrogênio, ele vai se ligar com esse OH e o magnésio, ele vai se ligar... Oi? Sabe esse negócio de hidróxido de alumínio? Sei. Então, eu acabei indo no hospital hoje porque eu não melhorei e a médica me falou que eles não podem mais dar esse medicamento porque ele provoca o câncer em algumas pessoas. Nossa, não, mas não é assim não. Aí eles pararam até de fabricar o remédio. Não é verdade. Não? Não. A médica me falou hoje. Hidróxido de alumínio? Nossa, vou até dar uma busca rápida, mas não é verdade. Eu vou consultar aqui depois da aula e vou te dar uma resposta. Tá bom. Não sei quem que é essa médica, não. Eu não sou médica também, não, mas... Eu também acho que não, porque meu irmão toma hidróxido de alumínio. Nossa, é um medicamento muito antigo, assim, eu acho que não. Então, aí ela falou pra você tomar o quê? Pantoprazol. Pantoprazol e domperidona. O Ah, meu tá. foi gastrite e refluxo que atacou. Eu acho assim, ó, o hidróxido de alumínio, se você usa ele muitos anos, né? É um tratamento muito longo. Todo medicamento, quando é demais, faz mal, né? Tanto é que chama droga. Mas, não sei não, hidróxido de alumínio é bem tranquilo. Então, vamos lá, vamos voltar na nossa reação aqui, ó. Eu tenho esse H, que vai encontrar o OH e vai formar água. Gente, eu vou silenciar aqui o microfone só um pouquinho, que tá dando um ruído. Pode tirar do Alexandre. Ah, eu não sei se é do Alê. Eu não consigo ver aqui. Só tá um ruidinho. Eu acho que sim. Não sei se é meu fone também. Eu acho que é esse fone daqui. Pode O outro fechar não o tá. dele. Não, mas agora não tá nesse aqui. Eu acho que é o outro meu. Então, olha só. Esse hidrogênio, ele vai encontrar o OH e vai formar água, tá? H2 e o O. E esse magnésio vai encontrar aqui esse SO4 e vai casar com ele, ó. Então, a gente teve uma dupla troca. Eles estavam assim, ficaram assim. E aí, a gente vai ter ácido sulfúrico e hidróxido de magnésio antes e depois sulfato de magnésio e água.
Até aí tudo bem, né? Quem é essa criatura? Não sei. Olha só, quantos hidrogênios eu tinha antes? Vamos ver? Eu tinha 2 hidrogênios aqui e aqui tem 1, né? Só que igual na equação matemática, quando tem aqui o parênteses e o 2 aqui do lado, não é uma multiplicação? Então, 1 aqui vezes 2, eu tenho 2. 2 mais 2, 4 hidrogênios. Então, eu tenho 4 hidrogênios. Quantos enxofres eu tenho? Não tem nenhum número aqui, então significa 1. Do outro lado, eu tenho que ter 1 também. Olha aqui. Nossa, eu já coloquei o número ali. Quantos oxigênios eu tenho? Ó, 4 aqui, mais 1 vezes o 2 aqui. Então, mais 2 aqui. 4 mais 2, 6 bolinhas de oxigênio. E aí, lá no final do processo, isso aqui tem que bater. Então, se eu tinha aqui 4 hidrogênios, eu tenho que ter 4 hidrogênios. E aí, eu tenho que arrumar esses coeficientes da frente. Quando eu estou fazendo esse cálculo, eu que tenho que ver o coeficiente que eu vou colocar aqui na frente. Porque eu tenho que quantificar o quanto eu produzi. Vamos para o bolo de novo, que eu acho que fica mais fácil. Eu sei que fazendo aquele bolo meu de fubá, que é tudo 1, tá? Vai render, sei lá, 10 fatias. Se eu quero fazer 20 fatias, o que que eu tenho que fazer? Gente, acho que não sobrou ninguém na aula, deu um nó na cabeça. Acrescentar mais ingredientes. Tá, só que então, eu sei que quando eu faço tudo 1, dá 10 fatias. Eu quero fazer 20 fatias, então o que eu tenho que fazer com tudo? Com todos os ingredientes? Dobrar tudo. Dobrar tudo. Então, não é você que ajusta esse coeficiente aqui, ó, o 2? Então, se eu fiz a conta aqui, tô vendo aqui, que aqui tem 4, aqui eu tenho que ter 4. Só que eu sei que forma água. Só que água... eu queria tampar o 2 ali. Aqui, ó. Água é H2O. Certo? E se eu olhar aqui só o H2O, só tem 2 hidrogênios. Então, tá vendo que tá faltando mais 2? Então, eu matematicamente tenho que acertar esse coeficiente, colocar o 2 aqui na frente. Porque se eu tinha 4 antes, eu tenho que ter 4 depois. Beleza? Tô sentindo vocês muito quietos. Isso me dá medo. Deixa eu ver as horas. Complexo, né? Meio complexo. É complexo, é complexo. Pessoal, eu ia começar a resolução de exercício, mas eu acho que não dá tempo. Vou dar tempo de fazer só um. Então, vocês vão pegar a ementa, vão tentar resolver esse exercício sozinhos. E na aula que vem, eu vou responder com vocês, vou fazer correção. Gente, vou fazer um apelo. Eu não tô aí com vocês. Eu não tô junto para saber quem fez, quem não fez. Isso não tá na plataforma. Então, assim, não vai contar nota, tá? Mas a consciência de vocês, né, é o que sabe o que tem que ser feito. Então, se você quer aprender isso aí para ano que vem e ir para o ensino médio forte, tá? Sem chorar na aula igual eu chorava, é responsabilidade de vocês tentar fazer na casa de vocês, tá? Qual que é a conchinha? Nós estamos na 5, nós estamos finalizando a 5. Então, vocês vão fazer a número 1, 3, deixa eu passar rápido aqui, sem vocês olharem. 4. Tá lá na ementa. Vocês consultam a ementa? Vocês consultam a ementa? Às vezes. Sempre. Olha Eu lá, vejo então. muito aqui. Olha lá, então, as tarefas que é para casa. E a próxima volta corrigindo isso, tá? Eu queria ter feito tudo hoje, para fechar a apostila 5, mas não deu. Então, a gente volta. Não vou fazer tudo atropelado também, né? E aí, a gente já começa a física. Tá bom? Antes de vocês irem embora, eu queria... Ou depois vocês fazem isso, mas eu queria que vocês respondessem. Eu fiz um Padlet
para a gente finalizar a química, e eu queria compartilhar com vocês. Esse Padlet, vocês já devem ter feito, é tipo um mural coletivo, tá? Então, vocês acessem esse link que está no chat e eu quero que vocês respondam para mim o que vai ficar da química com vocês, tá? É para ser de coração. Então, quais conceitos vocês aprenderam? Não precisa colocar texto, é frase, tá? Entendi. Então, tá bom. Aí eu vejo na semana que vem. Tá bom. Então, ó, beijo. Fiquem com Deus. Vai descansar agora. Tchau. Tchau, professora. Tchau, Pro. Beijo, beijo.